Xabi Alonso não é mais o técnico do Real Madrid. O clube surpreendeu nesta segunda-feira, depois da derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, e demitiu o treinador de acordo com o comunicado oficial do Real Madrid, uma decisão de mútuo acordo entre Real Madrid e Xabi Alonso. E logo na sequência já anunciou a chegada do novo treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que estava nas categorias de base do Real Madrid, ele que fez toda a sua trajetória na base do Real Madrid desde 2020, estava no comando do Real Madrid Castilha, e eu já vou falar um pouquinho mais sobre a chegada do Arbeloa, que era um dos nomes que já aparecia há bastante tempo, desde que Xabi Alonso começou a estremecer no cargo como um possível substituto. Mas vamos primeiro à demissão do Xabi Alonso. Depois da derrota do Real Madrid na Supercopa da Espanha para o Barcelona, não se imaginava que essa demissão pudesse acontecer de uma forma tão rápida, porque se vendia um discurso de que talvez o Xabi Alonso poderia conseguir tirar algo mais dos jogadores do Real Madrid. A verdade é que desde que o Xabi chegou à equipe lá no Mundial de Clubes, que ele não queria ter comandado o Real Madrid desde tão cedo. A ideia do técnico espanhol era assumir a equipe no início da temporada, mas a saída do Ancelotti de uma forma bastante precipitada, a ida para a seleção brasileira, que era uma necessidade para a seleção, mas houve ali um desentendimento, o Ancelotti sai, o Real Madrid fica sem treinador para o Mundial de Clubes, e daí o time chega a um acordo com o Xabi Alonso, que já tinha terminado a sua etapa no Bayer Leverkusen, para assumir já desde o Mundial de Clubes. Ele assume no Mundial de Clubes, o Real Madrid até faz uma campanha positiva, mas é eliminado com uma goleada para o PSG nas semifinais. A temporada começa e o Xabi Alonso consegue uma sequência de muitas vitórias consecutivas no início da temporada. Tem, é verdade, o tropeço, a derrota para o Atlético de Madrid 5-2, mas consegue se recuperar de certa forma, continua vencendo os seus jogos. Mas depois do El Clássico, a gente vê o time se estremecendo, as relações com os jogadores parece que não terminam de entender. Tem a questão do Valverde na lateral direita, que acaba não jogando depois naquele jogo na Liga dos Campeões no Cazaquistão. Depois a questão do Vinícius Júnior, a reclamação por ter saído no El Clássico. O Xabi Alonso tenta controlar todas as situações, mas a sensação é de que ele não termina de ganhar o vestiário, não termina de conseguir aplicar o que ele imaginou para o Real Madrid, e o time entra numa espiral de resultados negativos, de muitas dúvidas, e de um Xabi Alonso que parece que se perde em tudo isso, não consegue entregar o que o clube havia pedido para ele, não consegue colocar suas próprias ideias. Nesse início de ano pede contratação de jogadores, e a verdade é que nada funciona nessa etapa de Xabi Alonso no comando do Real Madrid, que o clube resolve pôr um ponto final depois da derrota na Supercopa da Espanha. Apesar das sensações aqui em Madrid parecerem de que ele ia continuar mesmo assim no comando da equipe, de que ele poderia terminar a temporada, o Real Madrid toma a decisão, repito, de mútuo acordo com o treinador, de colocar um ponto final. Xabi Alonso comandou o Real Madrid por 34 jogos, foram 24 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, mas dentro dessas 6 derrotas teve derrota para o PSG, derrota para o Barcelona, derrota para o Atlético de Madrid, para o Liverpool, para o Manchester City. A verdade é que o Real Madrid de Xabi Alonso nunca se encontrou em campo, e o Xabi Alonso nunca se encontrou como técnico do Real Madrid que ele imaginava que poderia ter sido. Sai Xabi Alonso, entra Álvaro Arbeloa, ex-jogador do Real Madrid, que esteve 7 temporadas como jogador do Real Madrid, inclusive ganhou 2 Ligas dos Campeões com o Real Madrid. Um cara que conhece muito do clube e que estava se formando para ser treinador de um time principal desde 2020 nas categorias de base do Real Madrid, foi subindo degraus e na última temporada, em junho de 2025, assumiu o Real Madrid Castilha, o time B do Real Madrid. Portanto, é o Real Madrid apostando por outro ex-jogador, mas esse com formação única e exclusivamente dentro do clube, que tem bastante conhecimento em relação ao Real Madrid. Vai uma aposta do Real Madrid tentando reviver algo que deu muito certo na equipe, que foi a decisão lá em 2016, depois da saída de Rafa Benítez, mais ou menos numa circunstância parecida com a do Xabi Alonso.
Rafa Benítez é uma aposta do Real Madrid que não funciona em 2016. O time toma a decisão, o clube toma a decisão de acabar com o contrato dele em janeiro e então assume Zinedine Zidane, que estava no time B do Real Madrid, e a gente tem a passagem muito vitoriosa do Zidane. É o Real Madrid repetindo esse ciclo, apostando por um técnico que claramente não deu certo com o vestiário do Real Madrid e agora indo para a aposta de um cara que estava dentro do clube e que estava treinando o time B do Real Madrid. Vamos ver se o Real Madrid consegue fazer a mesma coisa que fez lá há 10 anos atrás com o Zidane assumindo o Real Madrid, se Álvaro Arbeloa, que assume o Real a partir de agora, nessa terça-feira, a primeira entrevista coletiva do novo técnico do Real Madrid, que assume a equipe na quarta-feira, oitavas de final da Copa do Rei da Espanha contra o Albacete, um time de divisões inferiores. Teremos a primeira partida, então, agora do novo treinador do Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Vamos ver, o Real Madrid tentando emular algo que deu muito certo há 10 anos atrás.